chamado a voltar, mas o povo acha que não precisa voltar. Então, o que destrói a igreja? O que leva a igreja a cair? E o que leva a igreja a esmorecer, enfraquecer e adoecer espiritualmente? São os nossos pecados. E nós não podemos colocar a culpa em Deus, irmãos, pelo fato de nós estarmos debilitados espiritualmente, desanimados espiritualmente, porque da parte de Deus há um grande interesse. Há um grande interesse que nós tenhamos uma vida de qualidade e uma vida plena, uma vida de salvação. E é tão importante, é tão interessante, que a expressão pelos seus pecados estás caído significa no hebraico uma ideia aqui de afastamento de Deus. Estás caído, afastado de Deus, uma pessoa caída, prostrada, desanimada, doente espiritualmente, que minam, drenam todas as suas energias e ficam esgotados espiritualmente. E aí, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 30, versículo 12 e 13. Vejam só o diagnóstico que Deus faz do povo de Deus, um povo que havia trocado Deus pelos ídolos. Em Jeremias, capítulo 30, versículo 12, diz o seguinte: veja só o diagnóstico de Deus para o povo de Israel. Ele diz no versículo 12: porque assim diz o Senhor, a tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa. No versículo 13, não há quem defenda a tua causa para te aplicar o curativo. Não tem remédio que possa curar. Irmãos, o pecado é incurável. A chaga é dolorosa, ela dói. O rei Davi disse que sentia dor nos seus ossos por causa do pecado. E nós vemos aqui no texto que Israel trocou Deus por ídolos. Por isso que Deus faz esse diagnóstico pesado, que o pecado é incurável. Deus se indignou com o pecado daquele povo. O povo não queria voltar. Deus chama, mas o povo acha que não precisa voltar. E nós percebemos ainda, irmãos, que no nosso meio existem pessoas que estão doentes espiritualmente. No nosso meio existem muitas pessoas precisando de transformação, de mudança de vida. E nós percebemos que o diagnóstico de Deus, aqui na sua palavra, nos mostra que nós não tomamos a iniciativa, mas Deus tomou a iniciativa de buscar esse homem, para que esse homem se volte para Ele e seja restaurado. E um dos maiores pecados que acontece hoje é as pessoas acharem que conseguem fazer toda a obra de Deus sem Deus. Esse é um pecado grave. E nós achamos que o braço humano consegue conduzir a igreja, consegue conduzir a nossa vida. Nós estamos idolatrando doutrinas, estamos idolatrando pastores, metodologia, tecnologia, mas sem Deus, irmãos, sem a manifestação de Deus, sem a presença real do Espírito Santo, nós não vamos a lugar nenhum. De fato, nós precisamos de um avivamento que vem de Deus para a nossa vida. Todos os remédios humanos para a doença da igreja são infalíveis, são inúteis. Podemos repetir aqui a oração de Isaías, mas os nossos pecados foram perdoados porque Cristo morreu na cruz por nós. Ponto final. Simplesmente isso. O perdão começa, o meu perdão e o seu perdão, começa quando nós entendemos a nossa futilidade da nossa vida sem Deus. Sem Deus nós somos fúteis. Precisamos de uma volta para Deus, uma volta soberana, uma volta com diligência, uma volta com urgência. É disso que nós precisamos. Nós precisamos que Deus nos visite, nos inflame, nos faça pessoas transformadas, pessoas edificadas. E quando você se volta para Deus, você percebe que Ele já se voltou para você antes de você tomar essa decisão. Antes que você se volte para Deus, Deus já se voltou para você. E esta volta deve ser uma volta com quebrantamento, como diz lá em Joel, rasgar as vestes, rasgar o coração e não as vestes. Não adianta um espetáculo, um show, mas Deus quer um coração rasgado, que se rende aos pés de Salvador. É isso que Deus deseja de nós. E o Senhor está buscando verdadeiros arrependidos, amados. O Senhor quer para Ele pessoas que se arrependam de verdade.
Porque Ele, sim, é rico em perdoar. Então, o pecado é a nossa doença. É a minha doença, é a sua doença. Mas, em segundo lugar, eu quero que você reflita comigo que Deus é o nosso remédio. Olha só que maravilhoso, hein? Note comigo que no versículo 4, ele diz o seguinte: curarei a sua infidelidade e os amarei espontaneamente. Irmãos, se as pessoas não estão preocupadas com os nossos pecados, tem um Deus Todo-Poderoso que preocupa com você. Ele preocupa com o seu pecado. Ele está interessado em curar esse pecado seu. Ele está interessado em tirar da vida que você está levando. Existe um Deus Todo-Poderoso. E aí, irmãos, esse Deus, Ele quer te curar. Ele quer te avivar. Ele quer te restaurar. Ele quer aprumar os seus joelhos. Ele quer tirar da lama. Ele quer te santificar. Ele quer encher a sua vida de graça e de misericórdia. É o Deus Todo-Poderoso. E eu quero dizer para você que essa infidelidade que ele fala aqui, eu quero curar a sua infidelidade. Aqui, essa infidelidade é a substituição de Deus por ídolos. Quantos ídolos nós temos na nossa vida, irmãos? Às vezes, o emprego, um bem material, uma esposa, um filho, marido. E Deus é aquele que restaura a saúde e restaura nossas chagas, né? Ele cura nossas chagas. Ainda que eu e você permaneça infiel, o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é um Deus fiel, é um Deus que nos visita de forma soberana. E vejam na sua doença que o povo estava buscando alívio para as suas chagas, onde nunca poderia ser encontrado. Note que o povo da época de Oséias estava buscando alívio para as suas dores, para os seus pecados, nas cerimônias, na religiosidade e no cumprimento da lei. Irmãos, religião não traz Deus para o nosso meio, não. Religião não traz manifestação do Espírito Santo. Religião não transforma o coração do homem. A nossa aliança não é com homens, é com Deus. E veja no versículo 3, na parte B, ele diz aqui, diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Veja só, irmãos, Deus agora é nosso. A criatura sendo colocada no lugar de Deus, no lugar do Criador. Nós fazemos, nós resolvemos, nós temos a solução. É isso que estamos vendo hoje. O braço humano. Oséias fala o povo aqui, diremos a obra de nossas mãos, tu és o nosso Deus, eu faço, eu aconteço. Curar a sua infidelidade. É isso que Isaías chama o povo aqui, Em Deuteronômio 32, 39, o nosso Deus, Ele é um Deus de justiça. Ele diz, eu mato, eu faço, na parte B do versículo, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Pode ler aí, Deuteronômio 32, 39. Deus é um Deus que visita, em graça e misericórdia, mas visita também com a ira. Porque Deus quer transformar a sua vida, irmãos. Não é porque Deus te detesta, não, porque Deus te ama. Ele quer transformar o seu coração. Meus irmãos, nós somos fortes. Nós somos uma igreja forte. Somente quando Deus é a nossa alegria. Somente quando Deus está conosco. Deus quer a nossa alegria. Ele quer se manifestar no nosso meio com alegria. E eu quero dizer para você nessa noite, irmão, nós não estamos sós. Nós falamos pela manhã aqui. Nós não estamos perdidos, não estamos sem direção, nós não estamos sem norte. Deus está conosco. Deus, Ele quer curar a minha vida e a sua vida. Ele quer curar a nossa infidelidade. Ele quer restaurar a minha e a sua vida. E nós já falamos aqui nessa noite que o pecado é a nossa doença. Deus é o nosso médico. Mas, em terceiro lugar, eu quero refletir com você, dizer que somente o tratar de Deus pode nos restaurar. Somente o tratamento de Deus pode restaurar a minha e a sua vida e a vida da igreja. Ele diz lá no versículo 1 de novo, vamos mostrar o versículo 1, ele diz lá,
Ó Israel, volte para o nosso Senhor. Ele diz, o teu Deus. Voltar pelo mesmo caminho que nós fomos. O arrependimento. E você está caminhando de costa para Deus, e de repente você, no momento da sua vida, você para, no mesmo sentido você vira as costas e volta de encontro a Deus. Mesmo sentido, direção contrária. Você se volta para Deus. É como se fosse a santificação. Você está caminhando para o inferno, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele te tirou do caminho do inferno e você se converteu para outro caminho, caminho da salvação. Quem antes estava indo para o inferno, agora está indo para a salvação. Então, irmãos, no mesmo caminho, em sentido contrário. Arrependimento, quebrantamento. Volta para o Deus. E não é uma volta para a igreja, é uma volta para Deus. É bem diferente você voltar para a igreja do que você se voltar para Deus. Não é uma volta para o pastor, é uma volta para Deus. Irmãos, o nosso problema não é a igreja. O nosso problema é o nosso relacionamento com Deus. A gente vem à igreja, mas não tem relacionamento com Deus. Quando o nosso relacionamento com Deus está bom, a igreja se torna o melhor lugar do mundo. Quando Pedro, Tiago e João subiram com Jesus no Monte da Transfiguração, eles ficaram maravilhados, eles falaram assim, ó, bom estar aqui. Pedro falou, façamos então 3 tendas, uma para nós, uma para Moisés e outra para Jesus, e vamos ficar por aqui, que está muito bom. Irmãos, quando você tem comunhão com Deus, a igreja é o melhor lugar do mundo. Em Jeremias 30, 17, ele fala assim, porque restaurarei a saúde e te curarei das tuas chagas, diz o Senhor. Jeremias 30, 17. Ah, meus irmãos, não existe igreja boa para crente que não tem comunhão com Deus. Crente que não tem comunhão com Deus, não existe igreja boa para ele, não. Sabe por quê? Porque ele não tem relacionamento com Deus, aí ele vem na igreja para ver os defeitos da igreja, ele vem na igreja para ver os pecados da igreja, ele vem na igreja para ver as dificuldades da igreja. Mas quando você se volta para Deus, aqui ele acrescenta, né, no texto, né, para o teu Deus, ele fala individual, para o teu Deus, está no singular. É eu com Deus, é você com Deus. Note que é o Deus da aliança, é o Deus que cura, é o Deus que cura a nossa infidelidade, irmãos. É desse Deus que Oséias está falando. O Deus é como se fosse uma volta para casa, como aquele filho pródigo que foi para o mundo, que debruçou em todos os prazeres e deleites da carne, e depois ele voltou para a casa do Pai, com o coração rasgado, quebrantado, arrependido. É disso que Oséias está falando. Voltar-se para Deus, uma volta com diligência, uma volta com urgência. É disso que Isaías fala para nós aqui. É uma volta para viver um relacionamento, irmãos. Voltar para a igreja, para viver um relacionamento amoroso, fiel, de comunhão, de compromisso. É isso que nós precisamos. Voltar no mesmo sentido, com direção contrária. Estava de costas para Deus, agora eu estou de frente para Deus, buscando a presença de Deus, buscando o Deus da aliança. No versículo 2 ele acrescenta, né? Tomai convosco palavras de arrependimento e convertei ao Senhor. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, não basta só você voltar para o Senhor, é necessário arrependimento. Não basta só voltar para o Senhor, é necessário quebrantamento e confissão de pecados. Você deve confessar os seus pecados. Você deve, antes de tudo, dizer para o Senhor, Pai, eu sou pecador. Cura minha chaga. Cura o meu pecado. É disso que o profeta está falando. E ele fala um pouco mais quando ele diz que eu os amarei espontaneamente. Note que Deus, mesmo na tipologia bíblica, reconhecendo que é um marido traído pelo povo infiel, ele continua amando, amando, amando e amando. É o Deus da aliança, irmãos. O amor dele é incondicional. Independente do que você vive, do que eu vivo, ele me ama, ele te ama. É o Deus da aliança.
O pecado é a nossa doença. Deus é o nosso médico. Somente Deus pode curar nossas chagas. Mas em quarto e último lugar aqui, eu quero refletir com você que após curado, presta atenção, irmãos, é a parte mais bonita dessa passagem aqui nessa noite. Após curado, Deus se torna o orvalho na vida do restaurado. Leia comigo aí no versículo 5 e 7. 5 a 7. Leia comigo aí, você vai ver que maravilha que é a vida de um restaurado. Talvez isso possa motivar você. Oséias 14, no versículo 5 ao 7, diz o seguinte: serei para Israel como orvalho. Ele diz: ele florescerá como o Líbano, lançará suas raízes como o cedro do Líbano, estender-se-ão seus ramos, o seu esplendor será como de oliveira, a sua fragrância, seu perfume, como o do Líbano, e os que se assentam de novo na sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide, e a sua fama será como o vinho do Líbano. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Isso é o orvalho de Deus sobre aqueles que são restaurados. E note que há aqui aproximadamente 9 predições, que se cumprirão na vida de quem é restaurado, na vida de quem se arrepende, na vida daquele que se entrega totalmente ao Senhor, sem reservas. Note, meus irmãos, qual que é a característica do orvalho? Os irmãos vão refletir comigo nessa noite, hein? Qual que é a característica do orvalho? Meu irmão, muito obrigado. Obrigado, irmão. Qual que é a característica do orvalho, Então, o orvalho, ele é necessário na terra seca. Os irmãos já perceberam? Que quando a gente dorme assim à noite e cai um orvalho, no outro dia a terra está molhadinha. O orvalho, outra característica do orvalho, o orvalho, ele é necessário para a produção agrícola. À noite ele rega as plantas e no outro dia floresce. O orvalho, outra característica importante do orvalho, irmãos, o orvalho vem de cima. Vem de cima. O orvalho vem do céu. Ele vem à noite, nos momentos mais difíceis. O orvalho está presente. O orvalho, ele vem sem barulho. Ele vem no silêncio da noite, quando todo mundo está dormindo. Não acorda ninguém. O orvalho vem gotejando na medida certa. O orvalho, ele vem na necessidade certa. E Deus será um orvalho na sua vida, meu amado. Toma posse dessa bênção. Deus será um orvalho na sua vida. Note que todos os processos de revitalização, de florescimento, frutificação, começa com a água, começa com o orvalho de Deus na sua vida. Nós vemos aqui no versículo 5, o orvalho traz frescor, florescimento, o orvalho faz a raiz se tornar profunda. No versículo 6 ele fala, o orvalho faz os ramos se estender, o orvalho faz ficar formoso e maravilhoso, o orvalho faz exalar o perfume de Cristo, a fragrância de Cristo. O orvalho, ele nos faz pessoas voltadas para Deus. Na noite, quando nós temos as aflições, acordamos para orar, o orvalho nos faz renascer do trigo. O orvalho faz florescer a videira. O orvalho será o vinho do Líbano. Irmãos, 9 alegrias eternas inabaláveis para quem é restaurado, para quem tem a vida verdadeiramente transformada no sangue de Jesus. Irmãos, quando o mundo olhar para uma igreja restaurada, igreja que tem pessoas transformadas, esta igreja se tornará famosa. Esta igreja, as pessoas terão prazer em conviver conosco. As pessoas terão prazer de vir estar conosco, E assim a família de Deus vai crescendo, à medida que novas pessoas vão se convertendo e sendo acrescentadas no reino de Deus. Irmãos, é maravilhoso isso. E caminhando para o final da nossa mensagem nessa noite, eu quero ler com você um provérbio que está aí dentro desse capítulo 14 de Oséias. Versículo 9 é um provérbio. Versículo 9 diz o seguinte, leia comigo aí.
Quem é sábio? Ele diz, que entenda essas coisas, que é prudente, que as saiba, porque o caminho do Senhor são retos. Aí ele dá uma vírgula e fala, os justos andarão nele. E ele fala de uma forma bem incisiva, né? Os transgressores nela cairão. Algumas versões dizem, nela tropeçarão. Irmãos, a palavra de Deus é assim. É bênção para quem se converte, mas é pedra de tropeço para quem fica fora. Note que, se você ouviu essa mensagem dessa noite, você possa sentir no seu coração aí o desejo ardente de ser o justo que anda nela. Que você possa descartar da sua lista a possibilidade de ser transgressores que nela cairão. Que você possa ser essa pessoa, esse justo, fazer parte do grupo dos justos, que se livrou do pecado, que se tirou das suas costas aquele fardo que Cristo levou por nós. Meu irmão, eu quero que Deus abençoe sua vida nesse sentido. Assim como Ele me honrou, Ele me falou comigo no meu coração nessa mensagem. Eu quero que você também leve essa mensagem para casa hoje. Que você possa sair aqui diferente do que você entrou. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua decisão, a sua reflexão nessa noite. Que você possa refletir sobre o que nós falamos aqui nessa noite. Eu quero dizer para você que você deve priorizar, sim, um relacionamento íntimo com o Deus da glória, com o Deus de aliança, porque Ele quer restaurar você. Ele quer fazer uma nova vida na sua vida. Ele quer fazer de você um varão abençoado, uma pessoa abençoada, que abençoa a vida das pessoas. Irmãos, e um dia, eu quero dizer para você, nós não podemos nunca perder de vista esse dia. Um dia haverá uma grande manifestação da glória de Deus. E todos aqueles que tiveram um relacionamento íntimo, que recusaram o pecado para viver a glória de Deus, verão com seus olhos o triunfo da igreja. E Cristo, não tenha dúvida, Ele cumprirá a vontade do Pai. E um dia, para esses justos, com esses justos, por assim dizer, marcharemos todos na cidade celestial. E o nosso general Cristo Jesus, até o trono de Deus. Marcharemos resoluto, rumo à pátria celestial. E para encerrar o nosso culto nessa noite, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio 26. Nós vamos ler aqui do versículo 16 ao 19, para consumar tudo que nós falamos aqui nessa noite. Deuteronômio 26, do versículo 16 ao 19, nos diz o seguinte: hoje, leia comigo, hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos, guarda-os, pois, e cumpre de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus e que andarás nos teus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e dará ouvido à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que Ele será por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos. O versículo 19. Para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações, que fez para que seja povo santo ao Senhor, teu Deus, como tem dito. Amém? Que você possa obedecer, que você possa aprender a cumprir a lei de Deus na sua vida, que você possa aprender a amar esse Deus de forma incondicional, assim como Ele te ama, renunciando ao pecado, buscando a cada dia, irmãos, conforme tem sido falado aqui nesses dias que o pastor não está aqui, né? Buscar um relacionamento com o Senhor, intimidade. É você e Deus, meu amado.
É você no seu aposento, é você no seu quarto, é você na sua intimidade com Deus. É você e Deus. Relacionamento. Quando você tem um relacionamento perfeito com Deus, a igreja se torna o melhor lugar do mundo, irmão. Que você possa ser essa pessoa. Que você possa abraçar essa causa na sua vida, em nome de Jesus.